Olá, estudantes. Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem, na medida do possível, né? Considerando esse momento muito diferenciado que a gente está vivendo. Mas se serve de consolo, apesar dessa pandemia, né? A gente tem a possibilidade aí de viver e comparar, viver esse momento tão único e comparar com conteúdos que a gente vai estudar ao longo do terceiro ano. Então, muitas situações que a gente vai vivenciar daqui para frente, já está vivenciando, tem algum diálogo com os assuntos a serem tratados em história. Então, por exemplo, a gente vai falar em algum momento da pandemia da gripe espanhola, que não era exatamente espanhola, né? Pode ser que venha logo em seguida, a esse momento, uma crise financeira muito forte, e a gente também estuda a questão da crise de 1929. Também é um momento em que vai se falar muito de fascismo, nazismo, no terceiro ano, e as referências a esses acontecimentos também estão voltando com muita força, às vezes de uma forma muito preocupante também. Então, apesar de ser um momento difícil para todos nós, pelo menos, né, é uma oportunidade aí de reflexão. Então, acaba que a gente vai estudar daqui para frente um passado que não, na verdade, não é passado. É uma continuidade, tem grandes continuidades em tudo que se viveu aí no século XX e início do XXI. Pois bem, então eu trago aqui um material no sentido de complementar os PETs, porque na proposta do governo de Minas, acaba que o material, tanto a apostila quanto os vídeos, são bastante resumidos, né? E os vídeos, às vezes, têm o conteúdo passado de uma forma um pouco mais acelerada. E aqui eu trago humildemente uma proposta de complementar. Obviamente é um negócio, de certa forma, improvisado, né? Não sou youtuber, não tenho esse talento. Também estou aprendendo ainda a coisa da edição de vídeo. Mas se essa pandemia durar muito, né? Se essa questão do isolamento continuar por muito tempo, quem sabe daqui a uns dias eu estou melhor do que o Felipe Neto, né? Mas vamos lá. Então montei um complemento ao plano de estudos do doutorado, que agora, de início, a gente vai falando aí do Brasil República, a primeira república no Brasil, certo? Que vai da proclamação da República até o Getúlio Vargas. Pois bem, logo após a proclamação, teve o governo do Deodoro da Fonseca. A gente tem também, esse momento da proclamação da República, um esforço de criar símbolos para esse país que se torna republicano, para as pessoas se acostumarem com a ideia de república, para as pessoas até se identificarem com isso. Então é nesse momento que você vai ter a questão do Tiradentes, né? A construção da ideia de herói nacional. Ele não era valorizado como herói na época da monarquia. Isso só foi construído no período republicano. A bandeira, o hino. Então são uma série de símbolos que vão receber aí uma atenção do governo, até para que os brasileiros se acostumem com a ideia de república. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que a população comum mal participou disso tudo, mal foi influenciada por tudo isso de imediato. Então, quer dizer, acabou a monarquia, começou a república, para muita gente não mudou quase nada. Tá? Foi uma jogada ali muito focada nas elites agrárias e nos militares. Tanto que a gente começa a república com 2 generais, né? Com 2 militares governando o Brasil. Pois bem, começa com o Deodoro da Fonseca, e na época do Deodoro da Fonseca, você já tem a separação igreja e Estado, para vocês terem uma ideia. Antes disso, certidão de casamento, de óbito, de nascimento, era tudo feito nas paróquias. Aqui é que começa o fato de você ter os cartórios civis. Né? Outro detalhe, na economia, como o Brasil já vinha enfrentando problemas desde a época do Dom Pedro II, vai ser criada a política do encilhamento, que você já deve ter visto nos outros vídeos, não deu muito certo. Né? Nessa política, por exemplo, foi criada linha de crédito para ajudar as empresas, mas muita gente pegava esse dinheiro emprestado e não abria empresa coisa nenhuma. Tá? As chamadas empresas fantasmas. Né? Além da questão de que aí, nesse momento, o governo investiu em injetar moeda, colocar mais dinheiro no mercado. Porque às vezes a gente pensa isso, né? Poxa, é uma crise. Então por que a Casa da Moeda não sai imprimindo mais dinheiro e entrega para o povo? Ora,
nas crises mais agudas, isso não vai fazer muita diferença, na verdade pode piorar a crise. Por quê? Com muita grana circulando, mas sem a mesma contrapartida em mercadorias, em produtos, em serviços, essa grana vai desvalorizar. Até porque aí vai ter relação com o câmbio, as moedas internacionais, né? Então, emitir muita papel moeda pode derrubar o valor desse papel moeda, dessa moeda. Tá? Em outro momento a gente vê melhor isso quando chegar a questão da crise de 1929. Mas nesse momento, então, não deu muito certo. É criada uma Constituição em 1891 com as seguintes características, né? O Brasil deve ser a república com os 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário. E na questão do voto, essa era uma república ainda muito excludente, então por isso que não dá para falar em democracia nesse momento. Pensa o seguinte, não podiam votar padres e freiras, tá? Os clérigos, né? Os oficiais de baixa patente, então, por exemplo, soldado não votava, porque entendia-se que o soldado ele não tinha vontade política, ele estava ali a serviço do Estado, ora, era um braço armado do Estado, então o soldado não votava. Também não votavam os analfabetos, os mendigos, as mulheres. E, para agravar tudo isso, né, o voto era aberto, né, não tinha questão do voto secreto. O Deodoro da Fonseca ele chegou a vencer a primeira eleição, mas ele acaba renunciando diante, por exemplo, da revolta da Armada. Então, olha só que interessante. Você tem um Marechal Deodoro no governo, então um cara do exército, mas ele vai enfrentar um atrito muito grande com a revolta da Armada, que é a Marinha, tá? Era o nome pelo qual era conhecida a Marinha. Então, quer dizer, a gente não pode ter, ao longo da história do Brasil, a ilusão de que o setor militar, que as Forças Armadas, funcionavam como um bloco homogêneo. Tinha diferenças entre eles. Em vários momentos da história do Brasil, a gente vai ver essas diferenças dentro das Forças Armadas. Depois vem o Floriano Peixoto, né? O Floriano Peixoto ele vai ter algum sucesso aí na questão da indústria, das primeiras indústrias, muito concentradas ainda em São Paulo, no Rio. Ele também vai conseguir algum controle sobre a inflação e até programas de habitação, principalmente para a capital, Rio de Janeiro. Né? Mas ele também vai ter uma fama de ser tanto quanto autoritário. Ele vai enfrentar alguns movimentos, como por exemplo, a segunda revolta da Armada. Então, quer dizer, a Marinha, membros da Marinha cobrando novas eleições e ameaçavam até bombardear algumas regiões. E também teve uma revolução federalista no Rio Grande do Sul, porque sempre existiu um debate muito grande entre poder central, poder executivo forte na capital ou autonomia dos estados. Na lei, de certa forma, os estados brasileiros até poderiam ter mais autonomia, mas não é bem isso que acontece na prática. Então você tem uma Constituição Federal que está acima, né? E de um modo geral as constituições, os estados têm suas constituições, mas elas não podem entrar em confronto direto com o poder central. É muito diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm regiões com pena de morte, regiões que não têm a pena de morte. E aí depois, né, você tem a eleição do primeiro presidente civil, que é o Prudente de Moraes, e uma sequência aí de presidentes civis. Tá? Então, pessoas que não são necessariamente ligadas às Forças Armadas. Não dá para chamar de democracia essa primeira república brasileira. Vamos lá, entender por quê. Primeiro, você tinha o fenômeno do coronelismo. Então, grandes fazendeiros, eles tinham um controle muito forte da política local, seja na forma de compra dos votos, seja até na forma da ameaça, certo? Então, as pessoas eram vigiadas quanto ao seu voto, às vezes até apanhavam, né, por não cumprir a promessa de votar em fulano, ciclano, tá? O voto de cabresto é justamente esse voto obtido com base no poder do coronel, seja na questão da ameaça, seja na questão da compra desse voto. Tá? Política do café com leite, isso aqui às vezes gera um pouquinho de confusão. Como assim política do café com leite? Isso se referia a São Paulo, maior produtor de café, e em Minas Gerais, né, que seria aí identificada com o leite. Tá?
Era um apelido para essa política porque a gente tinha uma alternância, um presidente mineiro, um presidente paulista. Presidente mineiro, um presidente paulista. Era um acordo. Então eram eleições já assim praticamente combinadas. Já sabia quem vinha, né, quem seria o próximo presidente. Mas aí não quer dizer que Minas e São Paulo mandavam sozinhos, tá? Isso era apoiado, por exemplo, pelo Rio de Janeiro, Isso era apoiado, por exemplo, pelo Rio de Janeiro, pelo Rio Grande do Sul e até por alguns estados do Nordeste. Por mais que o Nordeste fosse ali vivendo uma decadência econômica, eles ainda tinham um certo poder político. Fraudes, as mais variadas. Então, por exemplo, a pessoa que tinha 3 títulos de eleitor diferentes votava em 3 sessões diferentes. Tá? Para aumentar o número de eleitores, então usava-se até título de eleitor que já tinha falecido. Violação de urna, das urnas, tá? Abrir mesmo a urna, adulterar cédulas, então era um negócio praticamente sem controle. Né? Política dos governadores. Então você tinha um acordo entre o presidente e os governadores. Da seguinte forma: o governador receberia grana, receberia as verbas do presidente e até cargos, né, no setor, cargos para os seus parentes. E em troca, os governadores tinham que indicar sempre candidatos a deputado, candidatos a senador, alinhados com o presidente. Resumindo, gente, era um processo em que se eliminava, por várias jogadas, a oposição, certo? E eu sempre falar que a maioria do povo não votava, tá? O percentual de brasileiros que acabavam indo votar era de cerca de 5%. Isso considerando que estava fora o analfabeto, as mulheres, né? Então, eram eleições decididas por menos de 5% da população, na maioria das vezes.